Amém? A palavra de Deus hoje ela vai falar fortemente ao nosso coração, vai falar fortemente ao meu e ao seu coração e vai com certeza transformar as nossas vidas. E ela se encontra numa passagem muito conhecida que está lá em João 10:10, que diz bem assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Eu costumo usar a versão NTLH, mas quando se trata dessa palavra eu gosto da versão mais tradicional, porque eu gosto da palavra abundância. Amém, irmãos? Então, eu vou ler novamente. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim, eu quem? Jesus, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja a presença de Deus nas nossas vidas. E eu quero convidar você para orar comigo, amém? Para que a palavra ela venha fazer parte da nossa vida nesta manhã, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te adoramos, te glorificamos, nós te exaltamos, Pai querido, por este momento que estamos aqui na tua presença, Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça derramada grandiosamente sobre as nossas vidas, Pai. Pai, eu peço aqui no nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha, Senhor amado, agora ministrar os nossos corações, que a tua palavra ela nos ensine, nos dê estratégias, Pai, nos conforte, nos transforme, Pai, que a tua palavra ela encontre, Senhor amado, o objetivo que o Senhor colocou em seu coração para o nosso coração, Pai. Então fala conosco agora, precisamos ouvir a tua voz nesses tempos, nesse dia, Pai. Então fala conosco, é o que eu te peço, te louvando e te exaltando, no precioso nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Como eu falei quando eu estava lendo o versículo, eu coloquei, eu gosto muito de usar NTLH porque a versão NTLH é uma versão muito direta, amém? É uma versão que ela é muito mais fácil de compreensão, amém? Mas existem alguns versículos que eu gosto de usar nas versões mais tradicionais. Por quê? Porque as versões mais tradicionais, ela tem uma elegância, né? Mas essa em específico, ela traz uma palavra que para mim ela é muito forte, que é a palavra abundância, né? Na versão NTLH fala vida completa. Mas eu gosto de usar a palavra abundância, por quê? Porque a abundância é algo que realmente é muito, é farto, né? É sinônimo de fartura, sinônimo de grandes coisas, é sinônimo de abundância, né? Sermos abundantes, né? Quem não quer ter uma conta abundante, uma conta bancária abundante, amém? Todo mundo quer ter, amém, irmãos? Porque todo mundo quer ter isso em abundância. O que nós não queremos ter em abundância? Tristeza, notícias ruins, doenças, isso a gente não quer ter em abundância. A gente quer ter alegria, boas notícias, dinheiro, comida para nós gordos, comida. Então a abundância é uma coisa que, tipo assim, é muito legal. Eu vou trazer alguns exemplos de abundância para você que principalmente o brasileiro tem, né? Para quem não sabe, a moda de churrascaria, né? Aquelas churrascarias, ela é brasileira. Lá fora, agora que alguns pegam um conceito brasileiro e levam lá para fora e montam os rodízios de carne lá fora, mas não é uma coisa comum de se ver lá fora. Se você viaja para fora, você não vai encontrar, dificilmente você vai encontrar uma churrascaria. Provavelmente vai encontrar uma franquia de uma churrascaria brasileira lá fora, mas é uma coisa aqui de nós, Brasil aqui. A gente gosta de churrasco, né? Por quê? Porque a churrascaria, você chega lá, você come à vontade, ou seja, você come abundantemente, amém? Geralmente tem aqueles buffets enormes que, com todo tipo de salada para quem gosta de salada, tem massa, tem pastel, tem banana frita, banana milanesa, tem queijo. Nossa, é muita comida. Então, tipo assim, quando surgiu a moda de churrascaria, eu e minha família de pessoas gordas, né? Eu, o Jefferson, meu irmão mais novo, Michel, minha mãe, que adorava comer, a gente visitava muita churrascaria porque era uma diversão para nós, que era comida à vontade, amém? Abundância, amém? Um outro momento que o ser humano gosta muito é o momento de festas, né? Geralmente quando chega próximo do final do ano, o que o pessoal fala? Ah, vai chegar as festas de final do ano, é aquela comilança, né? Pratos de tudo quanto é coisa, tem um monte de tipo de prato e tal. Eu lembro que quando a minha mãe era viva, ela cozinhava muito. Minha mãe cozinhava, quem conhece minha mãe sabe do que eu tô falando. Ela cozinhava demais, ela fazia muita comida.
E eu lembro que, tipo assim, no Natal lá tinha peru, chester, tender, lombo, tem um outro tipo de pássaro que eu não sei o que é. Tem o chester, tem o tender, tem o peru. Não, tender não é tender é aquele negócio que é uma bolinha, né? Mano, tinha muita carne. Aí tinha arroz normal, arroz com passas, arroz à grega, tinha salada. Aí sobremesa ela fazia uns 4 tipos de torta. Era tanta comida que você ficava farto, ou seja, era uma comida em abundância. E a minha mãe ainda colocava aquelas entradinhas, que era uma cesta de pão com uns patê que ela fazia, com uns trecos lá, uma azeitona, umas nozes. Nossa, mano, você comia demais, né? Eu lembro que quando era, né, o Natal sempre era na minha casa, né? Aí eu, tipo assim, eu arrebentava na comida, e quando chegava de madrugada, todo mundo tinha dormido, eu ia lá e ainda comia uns 2, 3 fatias de torta. Nossa, a gente comia demais no Natal, comia demais, comia demais. Era assim, comida em abundância. A gente ainda come, porque meu irmão Jefferson e a esposa dele, né, que são os nossos cozinheiros oficiais, eles cozinham e cozinham a valer, né? Tipo assim, o negócio é abundante. Então, quando se fala de abundância, se fala em algo de muita quantidade, de algo de grandes proporções. Jesus Cristo, ele fala que ele veio para trazer vida, vida em grandes proporções, em grande quantidade, vida em abundância. E o que é ter vida em abundância? É você ser extremamente alegre dentro da sua família, você ser extremamente satisfeito dentro da sua profissão, dentro daquilo que você trabalha, é você ser uma pessoa satisfeita no seu relacionamento com Deus, satisfeita na sua vida profissional. O Senhor, ele veio trazer satisfação para a nossa vida. O problema é que o ser humano, e principalmente o ser humano atual, ele anda caminhando de uma forma que existe um buraco dentro do coração dele, e esse buraco, cada vez ele aumenta mais, porque ele não consegue ser preenchido. Mas por que ele não consegue ser preenchido? Porque ele ainda não encontrou a verdadeira satisfação. Ele ainda não encontrou vida e vida com abundância. E Cristo, ele fala para nós que ele veio nos trazer vida, e essa vida com abundância, com alegria, com amor, com felicidade. Amém? Porque é isso que ele trouxe para nós. Mas eu quero trazer para você uma passagem bíblica, né? E a gente vai analisar um pouco dessa passagem bíblica e a gente vai entender o como e quando e o que nos traz vida e vida com abundância. E a gente vai começar lá na história que se encontra em João capítulo 6, versículo de número 2, que diz bem assim: uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Amém, irmãos? Nós temos aí uma história que Cristo, ele vai lá para um lado da Galileia e ele está caminhando e uma multidão começa a seguir ele. Mas por que essa multidão seguia Cristo? Pelo que ele pregava? Pelo que ele representava? Não, pelos milagres que ele fazia. Então os milagres de Cristo acompanhou as pessoas e as pessoas começaram a seguir ele, porque as pessoas queriam ver os milagres, porque as pessoas queriam presenciar os milagres na vida delas também. Então as pessoas começaram a seguir Jesus Cristo pelos milagres, porque para elas os milagres eram coisas importantes. Né? Porque o milagre é uma coisa visível. Eu, particularmente, eu já presenciei um milagre na minha vida. Eu tenho eu chamo de prima, né? A gente chama de primo, porque a gente tem as nossas mães tinham um vínculo muito forte, que é minha prima Mara. Ela tinha uma perna 60 centímetros menor que a outra. E numa oração, um pastor da igreja que nós congregávamos, ele orou, ele colocou a mão e a perna dela cresceu naturalmente. E isso diante dos nossos olhos. Ela usava aquelas botas com uma perna, tinha uma bota com aquele solado desse tamanho e outra bota normal, né? Botas ortopédicas. E ficou normal. Por quê? Porque Deus curou. Existem vários milagres acontecendo nos dias de hoje. O problema é que não se acontece mais com uma grande abundância. Novamente eu quero falar a palavra abundância. Por quê? Porque a fé hoje em dia é uma fé meia minguada. É uma fé meia teológica, aquela fé que é contida. Porque a espiritualidade do povo está se acabando. Amém? Mas aqueles que servem o Senhor, aqueles que andam com Deus, aqueles que estão em comunhão com o Senhor, esses estão alcançando verdadeiramente milagres na vida deles, porque a fé
tem produzido milagres. Aquele povo acompanhava Jesus porque eles queriam ver milagres, ou eles precisavam de um milagre. Nós temos diversos exemplos disso. Uma delas é a mulher hemorrágica, que enfrentou essa multidão para ter um milagre, para presenciar um milagre. Amém, irmãos? Mas essa era a razão da qual eles estavam seguindo a Jesus Cristo. E não era a razão pelo que ele representava. E olha só o que fala no versículo 5. Eu vou ler picadamente essa passagem para vocês, amém? Não vou ler completo, você lê completo aí na sua casa. Aí no versículo 5 está escrito assim: Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Amém, irmãos? Uma coisa interessante sobre Cristo e sobre o Senhor para a nossa vida é que ele está atento aos pequenos e aos grandes detalhes da nossa caminhada. Às vezes a gente acha que Deus ele só está ali numa hora de um milagre. Tipo assim, eu peguei um câncer, eu peguei um coronavírus, eu tenho um problema financeiro que eu vou ser despejado da minha casa. Então Deus faz um milagre. Não, Deus ele faz um milagre grande, pequeno, porque Deus é um Deus de todos os tipos de milagres possíveis e imaginários. Tem um milagre na palavra que me surpreende demais. Se você parar, é muito esquecido esse milagre, né? Mas eu gosto de lembrar dele porque toca no meu coração, que é quando tá Pedro e Jesus Cristo, e aí toca um cobrador de impostos na casa deles. E aí, tipo assim, o cobrador de imposto pede o imposto dele de Jesus. E aí ele chega para Jesus Cristo, Pedro, e fala assim: Jesus, tem um cara aí cobrando imposto da gente, e a gente aqui na cidade, a gente é visitante. E ele fala: e cabe nós a pagar o imposto ou não? Aí Pedro fala: não sei. Ele falou: então faz o seguinte, Pedro, vai lá e pesca um peixe para nós. Ele fala isso para Pedro porque Pedro naturalmente era um pescador. Aí Pedro ele vai lá e pesca um peixe. Aí quando ele pega o peixe, Jesus fala assim: olha dentro da boca do peixe. Tinha 2 moedas. Ele falou: uma moeda você paga o meu imposto e outra moeda você paga o seu imposto. Era uma coisa que, Jesus Cristo não precisava nem pagar aquele imposto, mas Jesus Cristo fez um pequeno milagre para provar que Deus ele está atento aos pequenos detalhes. Amém, irmãos? Aquela multidão seguia Cristo e de repente aquela multidão começou a ficar com fome, né? E aí ele chega para Filipe e fala assim: onde a gente vai encontrar comida? E olha só o que Filipe responde para ele. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisamos gastar mais de 200 moedas de prata. Amém, irmãos? Sabe, quando eu paro para fazer, eu quero fazer com você aquela famosa conta de padaria. Se Judas vendeu Jesus Cristo por um bom valor, e Judas vendeu Jesus Cristo por um bom valor, por um bom dinheiro, por um bom percentual financeiro, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quer dizer que 30 moedas de prata era um bom dinheiro. Se a gente colocar no dinheiro de hoje, era coisa de R$500 mil, entendeu? Ou seja, era muito dinheiro que ele vendeu. 30 moedas de prata dava para fazer bastante coisa. Tanto que com as 30 moedas de prata, os caras compraram um terrenão, quase que uma fazenda, né? Era muito dinheiro. Então o que acontece? Se 30 moedas de prata era muito dinheiro, agora você imagine 200 moedas de prata, que é aproximadamente quase 7 vezes esse valor que Judas vendeu Jesus Cristo. Ou seja, era muito dinheiro para alimentar uma multidão enorme. Vocês vão ver daqui a pouco, ou se você ler na sua casa esse texto por completo, você vai ver que era aproximadamente 5.000 homens. Não se conta ali mulheres e crianças. Só de homem tinham 5.000 homens. E realmente, mano, pagar um rango para 5.000 pessoas é muito dinheiro. Entendeu? É muita grana que tem que se colocar. É muita grana. E o que acontece? Quando você para pensar exatamente nisso, você vê que, tipo assim, é muito dinheiro que precisa ser despendido para que o pessoal pudesse realmente se alimentar. E aí o que acontece? Nesse ponto, a gente vê que o pessoal não entende muito disso. A resposta de Filipe para Jesus Cristo é uma resposta lógica. Eu posso falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã? Lembra que eu falei que hoje Deus pode fazer milagres porque o Deus de ontem é um Deus de hoje?
Por que Deus não faz milagre? Por causa de respostas como essa de Filipe. Porque elas estão ligadas a uma lógica humana. Mas precisamos entender que Deus nunca vai agir numa lógica humana. A Tatiele, ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim, olha, nós estamos num momento de pandemia, o dono de onde fica a nossa igreja não nos deu desconto nenhum. Inclusive, ele fez uma proposta que chegou até a ser ridícula. Ele falou que ele dava 20% de desconto para depois a gente pagar integralmente esse 20% de desconto. Eu não consigo entender esse tipo de lógica. Ou seja, ele não deu desconto nenhum. Mas Deus, ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso, ele é tão grandioso na nossa vida, que o Senhor tem prosperado grandiosamente a nossa igreja nesse tempo de pandemia. Olha só, isso para mim não tem lógica humana. Se você colocar no seu papel, não tem lógica humana. Não existe lógica, mas o Senhor tem levantado servos e servas do Senhor que tem contribuído com a nossa igreja, tem nos ajudado. O Senhor tem aberto portas, tanto para mim quanto para a Tatiele, para nós conseguirmos cobrir o valor. O Senhor tem sido maravilhoso, porque a lógica humana não funciona neste momento. O que funciona são os milagres do Senhor, porque para Deus não existe impossíveis. Amém, irmão? Essa é uma verdade para mim e para a sua vida. Amém? Então ele faz essa pergunta. E olha só o que fala no versículo 8 e 9 de João 6. Então um dos discípulos, André, eu quero que você marque bem esse nome, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Amém? Por que é legal essa passagem e por que João fala de André? Porque é o seguinte, o primeiro milagre que Jesus Cristo fez, visível aos olhos humanos, foi a transformação de água em vinho. E ali não teve muitas testemunhas, porque ali, inclusive quando ele chega para Maria e fala assim, não é chegada a hora, porque ele não queria que as pessoas se ligassem a Cristo por milagres, mas sim pela palavra e pelo amor e o porquê e pelo que ele representa. E aí ele chega para Maria e fala assim, manda trazer uns negócios de água. O cara que traz a água é uma testemunha desse milagre. Maria é uma testemunha desse milagre, o cara que traz a água é uma testemunha desse milagre, e com ele estava João e André. Então André sabia que Cristo poderia fazer impossíveis. Então André fala para Jesus, está aqui um rapaz que tem 5 pão e 2 peixes. Será que isso daqui dá para alimentar? Ele faz essa pergunta para Jesus Cristo. Será que isso aqui dá para alimentar? E olha só o que fala lá no versículo 11, né? Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e o repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade. Eu quero trocar o à vontade por abundantemente. Então eu vou ler novamente esse texto. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram abundantemente. Amém, irmãos? Ou seja, as pessoas comeram com fartura. As pessoas comeram sem de repetir, de se fartar, de se encher mesmo. Falar assim, eu não aguento mais comer. Hoje eu nunca comi tanto quanto eu comi na minha vida. Ou seja, Jesus Cristo fez ali um rodízio de sanduíche de peixe à vontade para o povo, abundantemente, porque o Senhor tem poder de fazer milagres. E Jesus Cristo fez mais um milagre, mas antes dele fazer esse milagre, o que ele fez? Está lá escrito, ele deu graças a Deus, ele agradeceu ao Senhor, ele glorificou e exaltou o nome desse Deus. Isso é muito importante, irmãos, para nós termos uma vida com abundante, é o que? Nós temos uma vida de gratidão, nós sermos gratos, nós agradecemos, nós falamos, Senhor, obrigado pela vida, obrigado porque hoje eu acordei, obrigado porque eu tenho saúde, obrigado porque eu tenho alegria, obrigado pela minha família, obrigado pelas pessoas que estão ao meu redor, obrigado por conhecer a Ti. Eu posso falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã? Saca? Às vezes a gente não entende o tamanho da gratidão. Eu posso falar uma coisa para você? Nós vivemos num país democrata, o nosso país, a democracia, ela impera. E essa democracia nos permite de fazer o que eu estou fazendo aqui. Agora eu posso falar quantos cristãos, eu vou falar, quantos cristãos na Coreia do Norte não têm o anseio de assistir um vídeo que você está assistindo?
Sabe? Às vezes você não valoriza. Por que você não valoriza? Porque, tipo assim, eu tenho outras coisas para fazer. Sabe? Agora eu posso falar uma coisa para você. Lá na Coreia do Norte, o pessoal tá trabalhando em mina de carvão, entendeu? E eles não podem ler sequer um trecho da palavra, porque ali a palavra é proibida. E se pegarem um cidadão ali lendo um pedacinho da palavra, o cara pode ser levado à morte. Amém? E você tem isso. Olha só o que você precisa ser grato. Você que é casado, seja grato pelo seu marido, pela sua esposa. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 e 18. Olha só a instrução que ele dá ao povo de Tessalônia. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. Do 16 ao 18. Ele fala para nós estarmos sempre alegres. Então, se estamos unidos com Cristo, temos sempre abundância em alegria. Nós vamos sempre compartilhar, orar, falar, trocar ideia, dividir a nossa vida com Deus e todo o tempo seremos agradecidos, porque o Senhor todo o tempo está fazendo milagre em nossas vidas. Amém, meu irmão, minha irmã? Isso é uma verdade para mim e para você. Amém? Então, se você quer vida e vida com abundância, o primeiro segredo é você ser uma pessoa grata. Amém? Isso é um fato. Você tem que agradecer tudo que Deus preparou para a sua vida, tudo que Deus está fazendo por você e tudo que Deus irá fazer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é uma realidade tanto para mim quanto para você. Amém? Precisamos entender isso. Se formos pessoas que reclamonas, que tudo a gente reclama, tudo a gente acha ruim, a gente nunca vai alcançar a vida e a vida com abundância. Mas agora, eu quero voltar um pouquinho, nós estamos lá em João 6, eu quero voltar um pouquinho para que possamos entender João, o que nós lemos lá no início, né, que Jesus Cristo fala em vida e vinda com abundância. Nós vamos voltar numa história muito famosa da Bíblia, que é a história da mulher samaritana, que está lá em João 4. E olha só o que nós encontramos em João 4, 7. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Amém, irmãos? É tremenda essa palavra, é maravilhosa, porque, tipo assim, Jesus ele foi para uma região que era uma cidade de Samaria, ou seja, havia uma treta entre os samaritanos e os judeus. Por quê? Porque o samaritano é um grupo de pessoas que eles não eram, como é que diz? Eles não eram judeus puros, eram judeus que haviam casado com outros povos e feito uma misturaiada. Ou seja, o samaritano ele tinha uma treta com os judeus, então eles viviam em treta. Então aquela mulher ela vai tirar a água do poço, e Jesus Cristo está ao lado do poço, e ele fala: por favor, me dá um pouco d'água. E olha só a resposta dessa cangaceira. Olha o que ela fala para ele. A mulher respondeu: o senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Essa mulher, na hora, ela foi uma jagunça, meu irmão, minha irmã. Ela já chegou metendo o pé na porta e falou assim: mano, eu sou samaritana, você é judeu, você tá me pedindo água, você ficou louco? Você tá me tirando? Que absurdo que você tá me pedindo. E olha só que lapada que Jesus dá na cara dela. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está ali pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Aí ele dá já na garganta dela. Mas essa mulher é desaforada. E olha só o que ela responde para Jesus Cristo no versículo 11 e 12. Ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que você vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o senhor é mais importante que Jacó? Será que quem está falando aqui é maior que Abraão, Isaac e Jacó? Ela fala isso para Jesus Cristo, amém? E aí, meu irmão, minha irmã, que é bem legal. Olha o que Jesus responde para essa mulher. E eu quero que essa resposta fique no seu coração. Então Jesus disse:
Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Amém, irmãos? Sabe, eu vou falar uma coisa para você. Nós estamos falando aqui sobre vida e vida com abundância. E eu quero levar você ao segredo de ter uma vida e vida com abundância. O primeiro segredo, nós já aprendemos há pouco na história, que é ser grato, é ter gratidão a Deus. O segundo segredo é beber da água da fonte certa, que é a água da fonte da vida. Amém? Às vezes a gente, tipo assim, a gente não entende esse tipo de coisa. A nossa vida, a gente tem sede de conquistar, a gente tem sede de sucesso, a gente tem sede de um monte de coisa, mas a gente não sabe como suprir essa sede. Por que a gente não sabe como suprir essa sede? Porque a gente não tem a água da vida eterna, a gente não tem a fonte da água da vida eterna. Essa é a verdade. E Cristo fala, ele fala assim, quem beber dessa água terá sede novamente. É verdade. Se você beber eu adoro beber água, irmãos. Eu vou falar uma coisa pra você, o que mata a minha sede é água. Tem gente que gosta de matar a sede com suco, com refrigerante ou com um chá gelado. Eu gosto de matar a sede com água. Nada nesse mundo mata mais a minha sede do que água. Se tiver do lado ali, eu tô com sede, tiver uma Coca 2 litros, tiver um suco de abacaxi com hortelã e tiver uma jarra d'água, eu vou na jarra d'água. Eu adoro beber água. Uma coisa que eu não tenho problema é beber água. Um dia desse eu tava contabilizando, eu tenho um monte de garrafa, minha esposa briga comigo, eu tenho um monte de garrafa de água. Eu tava contabilizando e bebi acho que quase 3 litros d'água num dia, entendeu? Eu bebi 4 garrafinhas de 500 ml e uma garrafona de 1 litro. Eu adoro beber água, eu bebo água o dia inteiro se deixar. Água é vida, só que tipo assim, eu bebo água e tenho sede novamente, né? Principalmente quando você come alguma coisa muito salgada, né? Você comeu aquele, sei lá, aquela calabresa defumada, mano, você fica com sede o dia inteiro, né? Tem uns lugares que você vai comer que tem comida à vontade, os caras colocam salitro, né? Você bebe 1 litrão d'água, né? Fácil, né? Ou seja, você tem sede, só que se você bebe água, daqui a pouco você tem sede de novo, né? Você vai bebendo e vai tendo sede, vai bebendo e vai tendo sede, vai bebendo e vai tendo sede, né? Sabe? A gente bebe muita água, então eu gosto muito de beber água. Só que se eu beber água agora, eu vou ter sede. Amém? Isso é uma verdade. Porque aqui eu estou falando da água física, da água material. 2 partículas de hidrogênio e uma partícula de oxigênio, a famosa H2O. Tipo assim, isso é normal. Agora Jesus Cristo, ele não nos apresenta esse tipo de água. Ele apresenta uma água que vai alimentar a nossa alma, que é a água da vida eterna. É a água que vai satisfazer a nossa sede, que vai satisfazer o nosso coração, que vai preencher aquele buraco que existe dentro de nós. É esse que tá é aí que tá a pegada do lance. Amém? Lá no começo de João 6, a multidão seguia Jesus Cristo. Por quê? Por causa dos milagres que eles haviam feitos. Amém? Mas Jesus Cristo não está em busca de pessoas que estão apenas atrás de milagres. Jesus Cristo está em busca de pessoas que estão atrás da água da vida eterna. Porque ele quer o quê? Ele quer colocar algo novo no nosso coração. Amém? Quando Jesus Cristo ele senta com os apóstolos para tomar a última ceia, ele fala, essa é a nova aliança que Deus fez com o povo. Uma aliança que ela é garantida pelo meu sangue. Ou seja, Jesus Cristo ele está quebrando um monte de burocracia, um monte de rituais, um monte de situações, de protocolos, para transformar tudo em algo muito mais simples. E é isso que às vezes nós não entendemos. Sabe por que nós não entendemos? Porque nós não temos fé. Porque nós não confiamos, porque nós não acreditamos. Porque é muito mais fácil. Eu posso falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã? Vou falar uma coisa para você que é verdade. É muito mais fácil você dar uma oferta grande na casa do Senhor do que você fazer uma grande oração. É uma verdade. É muito mais fácil você dar dinheiro para a igreja, entendeu? Do que você ter fé e orar para que o Senhor abençoe cada vez mais e mais o povo da igreja. Amém?
É uma verdade. Eu conheço pessoas que às vezes começam a passar por problemas financeiros e automaticamente pensam: eu preciso dizimar, eu preciso ofertar. Não, você precisa orar, você precisa ter mais fé, você precisa ouvir mais a voz do Senhor. É isso que Cristo está falando. Porque a água que você bebe, ela vai matar a sua sede momentaneamente. Porque vai se passar um período, você novamente vai ter sede. Mas se você beber da água do Senhor, ela vai alimentar a sua alma, ela vai fortificar a sua alma, ela vai te dar força para continuar e ela vai renovar as suas esperanças. É isso que muitos não entendem. Por quê? Porque as pessoas elas querem entender o quê? Elas querem entender o que os olhos delas podem ver. Aquela mulher olhou para Jesus Cristo e falou assim: mano, como é que você vai me dar essa água da vida aí? Se nem em balde você tem, você está me pedindo água. Porque aquela mulher viu tudo o que estava acontecendo no mundo natural, no mundo que nós vivemos. Mas Jesus Cristo ele estava falando de algo que vai além, que é algo que é eterno, que está no mundo espiritual. E ele queria transformar o coração daquela mulher e, de fato, ele transformou o coração daquela mulher. Amém? É isso que nós não entendemos às vezes. As pessoas elas estão atrás de milagres. Eu sempre falo isso na minha igreja, a galera até brinca comigo, mas muitos estão atrás da bênção e não do abençoador. É como se você estivesse pegando uma maleta de R$1 milhão e ignorando a máquina que faz dinheiro. Isso é um fato. Nós seres humanos somos limitados àquilo que nós podemos ver. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu posso falar uma coisa pra você? Você já tentou caçar uma mosca? Você já tentou caçar uma mosca? Mosca, eu não tô falando pernilongo, tô falando mosca. É muito difícil você pegar uma mosca. Por que é muito difícil você pegar uma mosca? Você sabe por quê? Porque a mosca, ela tem uma coisa que nenhum animal tem no mundo. Ela tem uma visão 360 graus. Você sabia disso? Ela tem 2 olhos e os 2 olhos da mosca, elas são 360 graus. Ou seja, ela consegue olhar o que está atrás dela. É uma verdade. Ela tem uma visão total do que ela está fazendo. Então, quando você está vindo com o fubá, ela já está indo com o bolo. Essa é a ideia. É mais ou menos isso. Você vai com um pegador lá, com aquele negócio, aquela raquete elétrica para pegar uma mosca, ela sabe que você está vindo, porque ela está olhando pelas costas. É muito difícil você conseguir pegar uma mosca. Sabe por quê, irmãos? A não ser se você for parente da minha esposa. Que a minha esposa conta uma lenda que a avó dela colocava leite condensado, a mosca ficava grudada, ela chacoalhava e aí amarrava e ela empinava a mosca. Só se você for parente da minha esposa, porque é muito difícil pegar uma mosca. Ela tem visão 360 graus. Amém? O Senhor, ele também tem essa visão 360 graus. E ele também quer fazer uma mudança na nossa vida. E se você quer receber essa mudança, você precisa ter essa visão. Você não pode ter uma visão limitada. Uma visão daqui, tipo assim, mano, eu vou ver só o que está aqui. Nós somos assim. E muitos de nós ainda são aqueles que têm um cavalo, né? O cavalo, o cara que, o dono do cavalo, ele põe um negócio chamado aqui, esqueci o nome, que cabresto. Não, cabresto é o bagulho que vai na boca, né? Que é o que puxa ele. É o bagulho que vai aqui, eu esqueci o nome. É o bagulho que vai aqui para ele não olhar para os lados. Nós somos assim, nós ficamos assim, nós passamos a vida inteira assim, ó. Sabe? Olhando só para frente, esquecendo de ampliar a nossa visão. O Senhor, ele quer tirar isso daqui de nós e ampliar a nossa visão. E o Senhor quer nos dar a visão da mosca, a visão de 360 graus. Para isso, nós não podemos enxergar somente o que está nesse mundo. Nós também temos que enxergar no mundo espiritual. Aquela mulher, ela tinha a visão assim, ó. E quando Jesus Cristo fala com ela, ele vê isso. Mas não é só aquela mulher. Olha só o que acontece de novo no capítulo 6, lá no versículo 26. Amém? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. João 6, 26 e 27. Amém? Aquela multidão, logo que Jesus Cristo multiplica o pão, ela começa
ela começa a entregar na vida das pessoas, entendeu? Uma coisa que assim, Jesus Cristo fez milagres. A gente quer, né? As pessoas, elas ficaram assim, elas ficaram olhando só para os milagres. Mas Deus, ele queria, Jesus Cristo, ele queria ampliar. Ele falou, mano, vocês estão comendo, vocês estão me seguindo só porque eu fiz o milagre. Vocês estão andando comigo só porque vocês comeram do pão e ficaram satisfeitos, ficaram fartos. Mas eu quero entregar algo mais para vocês. A comida que vocês já comeram já está sendo digerida pelo seu corpo. Mas a comida, o alimento que eu entregar na vida de vocês, ele é muito maior. E ele vai te transformar, ele vai mudar, ele vai te libertar, ele vai te salvar. Ele tem poder para curar. Este alimento tem esse poder. Eu quero entregar esse alimento em suas mãos. Mas olha só o que o povo responde para Jesus Cristo no versículo 28. O que é que Deus quer o que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Jesus respondeu uma coisa simples. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Respondeu Jesus. Amém? Ele fala assim, mano, ele não quer, ele não está querendo que você olhe para milagres. Ele quer que você confie em mim. Ele quer que você acredite em mim. É isso que Deus quer para vocês. É isso que Deus quer para mim, para você essa manhã, meu irmão, minha irmã. Sabe? Fé é confiar, é acreditar, é depositar tudo aquilo que você tem de crença em alguma coisa. O problema é que às vezes a gente direciona a nossa fé para lados errados, né? Eu posso falar uma coisa para você, e é uma verdade. Às vezes você pega a sua fé e direciona para uma dívida. Você tá cheio de dívida, você fica tipo assim, ai meu Deus, você começa a idolatrar aquela dívida. Ai, Carnê das Casas Bahia, ai, Carnê das Casas Bahia. Ai, Serasa, Santo Serasa, me ajuda. Sabe, não vai mudar a sua vida isso. Às vezes você pega uma doença muito grave e você fica ali, ó, preso na doença. Ai, agora eu sou doente. Ai, agora eu sou assim. Porque eu sou assim? Porque os outros também não são. Ai, porque eu sou assim? Porque eu sou assado. Sabe, você vai acabando alimentando algo dentro da sua vida que não é bom para você. E Deus não quer fazer isso com você, meu irmão, minha irmã. Deus, ele quer te curar. Deus quer te ajudar a pagar as suas contas. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer trazer vida e vida com abundância. Isso que é muito louco. Sabe? E aqueles homens não entenderam isso. E olha só o que eles falam para Jesus Cristo no versículo 30 e 31. E eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como dizem as Escrituras. Do céu ele deu pão para eles comerem, né? Olha só que absurdo, irmãos. Eles tinham acabado de comer um pão multiplicado. Sabe, a ignorância do ser humano ela é tão grande que ela esquece o que Cristo fez. Eles haviam esquecido o que Cristo tinha feito. É muito louco isso a gente poder entender. Sabe, Cristo havia pegado 5 pão e 2 peixes. Olha aqui a minha conta. 5 pão, 2 peixes. E multiplicado em mais de 5.000 porções. Sabe? Mais de 5.000 porções, mais de 5.000 pessoas comeram daqueles pães e daquele peixe. E os caras chegaram para ele e falaram: que milagre o senhor vai fazer para a gente acreditar que você é? Irmãos, e aí eles ainda atribuem o pão, o maná, a Moisés e não a Deus. O pão quem mandou do céu foi Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente esquece. Eu posso falar uma coisa para você? Quantas vezes... Sabe? Seja sincero com você mesmo, seja sincera com você neste momento. Quantas vezes você estava com uma dificuldade e você foi numa igreja atrás de um milagre e Deus deu um milagre na sua vida? E aí você abandonou o Senhor, aí você abandonou a sua fé, porque você recebeu aquele milagre. Quantas vezes você estava desempregado, desempregada, e você entrou na casa de Deus e você orou fervorosamente e Deus abriu uma porta de emprego e você começou a viver o emprego e abandonou o Deus que abriu a porta do emprego para você? Quantas vezes você se encontrou doente e aí você foi lá, chegou até Deus e pediu a cura e Deus derramou a cura porque Ele é o médico dos médicos. E você não voltou mais na igreja para simplesmente agradecê-lo. Novamente a gente fala aqui de gratidão.
Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você estava com um problema na sua vida sentimental, ou você casado estava com um problema no seu casamento, e você pediu uma restauração, e você esqueceu de inserir o próprio Deus dentro do seu casamento? Sabe? Às vezes as pessoas esquecem os milagres que Deus faz, porque as pessoas estão preocupadas só com os milagres, mas não com aquele que produz o milagre. Aqueles homens, eles comeram um pão multiplicado, eles comeram um peixe multiplicado, ali havia realizado, Jesus Cristo havia realizado um milagre. Mas antes dele realizar esse milagre, ele glorificou e ele agradeceu a Deus. Amém? Porque ele é a fonte da bênção. Aquela mulher, sentada ali na fonte, ela não vê que Cristo, ele poderia dar uma água que poderia satisfazer toda a sede do coração dela. Por quê? Porque ela era uma ignorante, porque ela estava presa àquele tipo de situação. Aqueles homens também, sabe? Eles ainda pedem um milagre para Jesus Cristo. Amém? Eles pedem mais o milagre porque eles querem algo que eles possam ver. Eles não estavam com a mente deles aberta, eles estavam aqui, ó, com a mente fechada. Ele estava com o negócio do cavalo aqui, tipo assim, mano, eu não vou enxergar, eu quero seguir esse caminho aqui, ó. Deus quer abrir a sua mente hoje, meu irmão, minha irmã. Deus quer te dar uma visão de águia. Você sabe que a águia, ela tá lá no céuzão, ela consegue enxergar aqui na terra o alvo dela, o alimento dela, a presa dela. E ela dá um voo rasante e ela vai certinho na presa, ela pega a presa, o alimento dela. É essa visão que Deus quer te entregar. Deus quer te dar a visão do mosquito de 360 graus. Para isso você precisa entregar o seu coração para Jesus Cristo. Para isso você precisa estar em busca do abençoador e não da bênção. Para isso você precisa viver o Deus dos milagres e não os milagres de Deus. Essa é uma verdade. Amém? O problema é que nós vivemos as coisas meio que invertidas, a gente vê, não. E os caras ainda questionam, falam assim, não, mas peraí, que milagre que você vai fazer para mostrar que você realmente é o Filho de Deus, que você é tudo isso que você está falando? Né? Jesus Cristo já tinha feito milagre, eles não enxergaram isso? Eles não entenderam isso? Esses caras estavam atrás de Jesus porque eles tinham comido do pão e do peixe que Jesus Cristo tinha multiplicado. E eles ainda questionam que milagre que Jesus poderia fazer. Sabe? Quantas vezes você, não tem essa gratidão? Eles não entenderam que quando Cristo ele pega os 5 pães e os 2 peixes, ele leva para os céus e ele agradece a Deus. Eles não tinham essa gratidão. Às vezes nós temos um problema, nós vamos lá, o Senhor resolve esse problema para nós e nós não temos a gratidão de falar, obrigado, Senhor, agora eu vou glorificar a Ti porque o Senhor fez isso por mim. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu vou contar uma coisa muito forte. Sabe, muito forte para você. Sabe, Deus, ele nos ama. Mas sabe quem ele ama mais do que eu e você? Ele ama o filho dele, porque ele só tem um filho e o nome dele é Jesus Cristo. E por mais que ele ame Jesus Cristo demais, ele entregou Jesus Cristo para ser um sacrifício por mim e por você. Mostrando que o amor que ele tem para Jesus Cristo é muito menor que o amor que ele tem por mim e por você. Naquele momento, ele inverte o amor. Ele deixa de amar a Cristo para amar a mim e você, sacrificando o Cristo por nós. Será que você não tem motivo para ser grato a Deus hoje, para ser grato ao Senhor? Será que você não tem no seu coração uma gratidão a Deus? Será que ainda existem dúvidas no seu coração que te impedem de louvar e exaltar o nome do Senhor? Será que o seu coração ainda está preso a uma situação que você vira e fala assim, mano, eu preciso do meu emprego, eu preciso do meu casamento, eu preciso do meu carro, eu preciso viver a minha vida sem Cristo? Será que é isso que você vai viver, meu irmão, minha irmã? Para pensar um pouco. Se liga um pouco nessa ideia, porque se Deus amou mais a mim que amou o próprio filho, será que eu não tenho que ter um pouco de gratidão? Será que o egoísmo, porque nós somos sim egoístas, será que o seu egoísmo não te faz enxergar isso? Ao ponto de você ter gratidão por Deus?
Aqueles homens, eles eram egoístas, sabe por quê? Assim como aquela mulher samaritana, sabe por quê? Porque eles não estavam olhando num ângulo de 360 graus, eles estavam olhando somente o que era considerável para ele. É uma verdade. Eu posso falar uma coisa pra você, meu irmão, minha irmã? Sabe, eu tenho certeza, vou falar uma coisa agora com um pouco de certeza. Muitos assistem a live, as pessoas colocam a live numa televisão, ou colocam num som alto no celular e vai fazer outras coisas. Amém? E vai tipo assim, mano, vou limpar a casa, vou preparar a cozinha pro almoço, eu vou dormir um pouco mais, vou dormir aqui ouvindo, né? E vai perdendo muito da palavra, muito do sentido da palavra, vai pegando fragmentos da palavra. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, se você está fazendo isso, você não está prestando um culto de adoração ao Senhor. Então você está fazendo como aqueles homens, você está atrás de milagres e não do Deus que faz milagre. Essa é uma verdade. Amém? Se você sentou para assistir um culto, seja aqui da igreja Yehud, seja numa outra igreja, então assista, preste atenção, entregue, amém, irmãos, o seu culto de adoração ao Senhor. Agora, não faça isso, coloquei lá, eu vou aqui lavar o banheiro, eu vou jogar um joguinho aqui, deixar o pastor falando, sabe? Não, preste culto ao Senhor. Amém? Essa é uma verdade. Sabe? Se desprenda, se esforce. Deus falou para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu estarei contigo. O Senhor, ele fala isso para nós hoje: esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu estarei contigo. Agora, se você confia em mim, você terá vitória. Se você não confia em mim, você vai viver pelas suas próprias vidas. Aí, quem sabe? Eu já ministrei sobre o quem sabe. Quem sabe você vai dar bem na vida ou não. Aí é com você. Você vai definir isso na sua vida. Se você sentar para ouvir a palavra, se você sentar para prestar atenção na palavra, Deus vai te abençoar. Eu posso falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã? Tem uma passagem na palavra de Deus, né, muito conhecida, que é a de Marta e Maria. Eu vou falar uma coisa para você. Muitos criticam Marta, né? Marta estava ouvindo a palavra? Ela estava, porque ela estava na cozinha. Ela estava ouvindo Jesus falar. Só que a cabeça dela não estava na palavra. A cabeça dela estava na comida que ela estava fazendo. Então, ou seja, ela estava fazendo exatamente isso. Ela colocou lá na televisão a live de Jesus Cristo falando e foi para a cozinha fazer comida. Agora, a Maria não. Maria sentou no sofá e ficou prestando atenção no que Jesus estava falando. Porque o que Jesus falou era importante para ela. Essa é uma verdade. O que você quer, irmão? O que você quer, irmã? Você quer bênção para a sua vida? Então preste atenção no que Deus está falando. Se aqueles homens estivessem prestando atenção no que Jesus Cristo estava falando, em vez de prestarem atenção no lanche que eles estavam comendo, eles com certeza eles seriam abençoados. Mas eles se preocuparam com a bênção e não com o abençoador. Deus, ele fala para nós, fala para mim, para você, se preocupe com o abençoador. A bênção, ela é consequência daquele que anda com o abençoador. É uma verdade. Amém, irmãos? A gente precisa entender isso. E olha só o que Jesus Cristo responde para aqueles homens no versículo 6, 32 e 33. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém, meu irmão, minha irmã? Olha que louco. O pão que Deus dá, ele dá vida ao mundo. E não é uma vida qualquer, é uma vida com abundância. Amém, meu irmão, minha irmã? Isso é muito louco. E olha só a continuação desse texto que fala no 34 e no 35. Olha só. Queremos que o Senhor nos dê sempre deste pão, pediram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Amém, irmãos? É muito louco. Eles falam assim, então a gente quer esse pão. Ele fala, eu sou o pão. As minhas palavras alimentam. Amém? A fé em mim vai fortalecer você. A fé em mim vai satisfazer você. Mateus 5 fala, bem-aventurados ou felizes aqueles que têm vontade de fazer a vontade do Senhor.
a obra de Deus, porque o Senhor os deixará completamente satisfeitos. É uma verdade, irmãos. Está lá em Mateus 5, vai lá ler as bem-aventuranças de Jesus Cristo. No começo do Sermão da Montanha, ele começa falando isso lá no Sermão da Montanha. Sabe, esses homens eles pediram este pão, mas este pão era o próprio Cristo. Amém? Aquela mulher, ela queria da água da vida, e a água da vida era Jesus Cristo. Aqueles homens, eles queriam sabedoria, e a sabedoria é Jesus Cristo. Aquela mulher, ela queria amor, porque ela não tinha sido amada até então na vida, e o amor é Jesus Cristo. O Senhor é a fonte que nós precisamos. O Senhor é o pão que nos alimenta. O Senhor é a água que nos fortalece. Sabe, meu irmão, minha irmã, é isso que a gente precisa ter para a nossa vida. Aqueles homens, eles queriam milagres, mas aqueles que criam, queriam Jesus Cristo. Não queira somente milagre, queira Jesus Cristo, porque a partir do momento que você trazer Jesus Cristo para a sua vida, os milagres serão consequências, as bênçãos serão consequências. A minha esposa ministrou há pouco que ela está sendo abençoada nesse tipo de pandemia, no tempo de pandemia, não porque ela está presa ao dinheiro, mas porque o coração dela está voltado para o Senhor. E ela não entrega uma oferta pensando em quem está entregando ou deixando de entregar. Ela está entregando porque o coração dela está fazendo isso por ela. E o Senhor está abençoando, ou seja, ela não está buscando Deus pela oferta, ela está buscando Deus pelo coração. E a consequência disso é que Deus está cuidando do que é dela. Essa é uma verdade, meu irmão, minha irmã. Sabe? A gente às vezes não entende isso, sabe por quê? Porque a gente está assim, ó. Ó, eu quero só o que está aqui na minha frente, mas Deus quer tirar isso daqui, e te dá um mar de visão. Você pode ser abençoado indo só atrás da sua bênção? Pode. Você pode receber uma bênção e viver ela o resto da sua vida? Pode. Mas você nunca vai ter vida e vida com abundância se você não buscar Jesus. Ele fala, eu sou vida e vida com abundância. O problema é que se você começa a viver só a sua bênção, pode ser que um dia o ladrão chegue. E como ele disse lá no começo, esse ladrão ele mata, rouba e destrói. Esse é o problema. Então, meu irmão, minha irmã, sabe? Seja grato ao Senhor pela bênção que você recebeu. Seja grato ao Senhor pelo milagre que você recebeu. Mas, acima de tudo, seja grato. Pratique gratidão. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Queira mais de Deus na sua vida, para que você possa ser verdadeiramente abençoado e abençoada em nome de Jesus. Os milagres são consequências daqueles que andam com Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Essa é a palavra de Deus para você. Fica firme com Jesus em nome de Jesus.